Manter aquele bom astral e saber a melhor forma de fazer as pessoas soltarem aquela gargalhada são pontos fundamentais para poder exercer essa profissão. E você aí, é daquelas pessoas que gostam de fazer os outros rirem? Melhor então ficar por aqui e acompanhar detalhes de mais uma profissão bacana no Es Profissa. Ter raciocínio rápido, boa comunicação e a capacidade de observar as pessoas, especialmente as personalidades que figuram no meio artístico, esportivo e político, são pontos importantes para poder exercer essa profissão. Até porque o objetivo final é fazer as pessoas se divertirem e darem muita risada. E o nosso entrevistado tem tudo isso de sobra e figura nesse meio há vários anos com muita maestria. Nosso bate-papo é com o humorista e radialista Beto Hora. Aliás, uma entrevista, digamos assim, internacional, já que o Beto há alguns anos mora em Orlando, nos Estados Unidos. É isso mesmo, prazer enorme tê-lo no Es Profissa com a gente. Tudo bem com você, Beto? Um grande prazer, muito obrigado pelo convite. Vocês foram muito gentis. Você foi muito gentil com essa introdução maravilhosa. Adorei. Depois eu quero anotar isso que você escreveu, que eu achei muito legal isso aí. É um prazer estar com você. Não, prazer é todo nosso e o jovem do Espro certamente vai adorar. O Beto, você é um dos integrantes do programa de rádio Na Geral, que aborda com muito humor, principalmente o que rola no futebol e no mundo esportivo. Aliás, já são quantos anos de programa, Beto? 21. O programa começou 21, no final dos anos 90. Eu lembro que começou lá na Brasil 2000. Fala um pouquinho dessa trajetória de sucesso aí desse programa. Cara, é uma coisa louca, porque o futebol ele sempre foi tratado muito a sério, porque as pessoas... tudo no Brasil, as pessoas gostam muito de levar a sério tudo, né? Tudo não pode brincar com isso, não pode brincar com aquilo e tal. Então, tinha um paradigma aí para a gente resolver, que era o fato de eu não conseguir ficar um minuto falando sério. Eu fiz o curso de radialista no Senac, tirei o meu DRT, porque é assim que funciona no rádio. Para você entrar no rádio, você tem que tirar o carimbo lá da Delegacia Regional do Trabalho, que chama DRT, que muitas profissões têm como é que se diz? Esse carimbo aí. Então, o que acontece? Eu fiz tudo direitinho, só que eu tinha um problema muito grande, que era me concentrar na seriedade. Você está entendendo? Então, assim, cara, eu tinha que ler um texto, e eu ficava imaginando esse texto com humor. E eu acabava dando um sorriso na seriedade, que não é. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Se você ler uma notícia assim, ó. Faleceu hoje em São Paulo o senhor excelentíssimo vereador Luiz Antônio Carvalhal. Isso é uma notícia. E eu não conseguia fazer isso. Então, eu ia fazer uma coisa séria. Morreu um vereador, eu ficava feliz. Morreu hoje em São Paulo. O professor falava, não, para, cara. Você está entendendo? Então, eu não conseguia dar seriedade a isso. Eu não conseguia. Eu tinha uma certa dificuldade com o lado sério. Bom, tirei o meu DRT, fui trabalhar em rádio, comecei a minha vida em rádio, fui trabalhar na Jovem Pan. Meu primeiro trabalho foi na Jovem Pan, fazendo um programa chamado Djalma Jorge Show. E eu comecei muito bem, porque assim, a Jovem Pan ainda é um ícone do rádio. Sim. Entendeu? Então, começar pela Jovem Pan foi um aprendizado e uma responsabilidade muito grande para mim. Ali eu conheci muita gente, eu comecei a me desenvolver em rádio e realmente eu já gostava do rádio. O rádio já era a minha vida, foi por isso que eu fiz o curso. Porque eu queria
utilizar o que eu tinha de melhor, que era a voz, que eu achava, né? Porque minha avó falava, minha mãe falava, minhas irmãs falavam que você tem uma voz bonita, entendeu? Porque você não vai fazer um curso, essas coisas. E eu não queria usar a minha voz. Tanto é que eu não uso a minha voz. É engraçado isso. E eu fui fazer o curso, fui tudo direitinho, e aí conheci o Lélio nessa época. Tá. Mas aí eu estou falando de 1998. Entra um hiato aí de 10 anos sem ver o Lélio. Um dia eu estou subindo a Consolação e vejo o Lélio no carro. E buzino para ele. Falei, careca! Falei uma bobagem lá para ele. Certo. Ele escutou e começou a chorar. Eu falei, pô, será que eu ofendi o cara? Para o carro, para o carro. Aí nós paramos o carro ali na Consolação, num lugar que não podia parar, inclusive. E ele desceu do carro chorando e falou, eu estava atrás de você, cara. Vamos fazer um programa de rádio. Eu falei, de jeito nenhum. Porque eu já estava fazendo locução para comerciais. Tá. E eu falei, não. Eu falei, não, e fechei o vidro do carro. Não quero, não, eu quero ir embora, não quero. Não, vamos fazer um programa, vamos fazer um programa. O programa chama Na Geral e tudo. E não, nem tinha nome, depois é que a gente escolheu o nome. Mas vamos fazer um programa, vamos assim, assim, assim. Meu, não entendo nada de futebol. Não, eu quero que você use a sua criatividade. Fica à vontade, eu quero te deixar solto no programa. Vamos embora. E aí nasceu Na Geral. Aí nasceu Na Geral. Mas Tá. o que eu quero explorar hoje são os caminhos que levam a gente a escolher a nossa profissão. Sim, sim. Porque eu tenho certeza que essa galera que está assistindo a gente aqui. Olá, pessoal, desculpa, nem cumprimentei vocês. Um abraço para todos vocês. Tem gente com um talento que não sabe que tem esse talento. Porque a gente escolhe uma profissão, quando a gente escolhe uma profissão, a gente acha que a gente está fazendo a coisa certa. Na verdade, a profissão é que escolhe a gente. Então, às vezes, algumas pessoas se frustram. Por exemplo, eu conheço, da minha turma, por exemplo, que fez o curso de radialista comigo, eu posso dizer que 10% daquela turma, que era grande, trabalha em rádio. Então, o que acontece? A profissão é que escolhe você. Por isso, às vezes, as pessoas falam assim, não, eu não dei sorte no meu teste, eu fui mal no meu teste, enfim, existe uma série de coisas. Sim, e outra coisa, Beto, fazer o que gosta também é importante, mas eu queria que você tocasse num ponto, antes dessa história do rádio, né? E nem tudo são flores. O que você já fez na sua vida? Qual foi o seu primeiro emprego, Beto? Meu primeiro emprego aos 14 anos de idade, eu era office boy de um advogado na Senador Feijó, na Praça da Sé, chamado Flávio Traballi Camargo. Ele está vivo até hoje, ele deve ter uns 100 anos, esse advogado. Uma figura. Em seguida, eu fui trabalhar em banco, eu fui... aos 18 anos, eu fui para o litoral, eu fui para a praia passar um final de semana, fiquei apaixonado pela praia, montei uma fábrica de blocos de construção, comecei a estudar violão nessa época, sozinho, e já fui tocar em bar. O Beto é músico também. Eu digo isso, Beto, porque é importante o jovem entender que até você dar aquele tiro certo e entrar na profissão que realmente você gostou, você trilhou um caminho. Por isso que eu queria que você realmente... Eu trilhei um caminho louco, porque teve um momento na minha vida que eu descobri a minha profissão, que era ser surfista. Eu falei, cara, eu quero ser surfista, porque na época que eu comecei a surfar, com 18, 19 anos, já era tarde, mas tinha gente ganhando muito dinheiro com surf. Eu falei, é isso que eu quero. Praia, garotas e surf. E, cara, eu não consegui, cara, nada com isso. O que eu consegui foi alguns tombos, alguns cortes que demoram para chuchu para cicatrizar no mar.
Então, assim, eu fui pulando de profissão em profissão até chegar no rádio. Sim. Eu fui me descobrindo, eu fui desenvolvendo uma coisa que, assim, eu quero experimentar tudo, obviamente, quero ver qual é a minha. Eu fui trabalhar em banco. Eu sou um dos poucos caras no Brasil que tem um curso chamado... esqueci até o tão velho curso que eu nem lembro. Operador-chave. Você sabe o que é operador-chave? Não sei. Pois é. Eu tenho o curso disso, eu tenho o diploma até hoje. As máquinas de Xerox antigamente eram tão grandes, que para você tirar Xerox, você tinha que fazer um curso na própria Xerox. Olha só. E era um curso demoradíssimo, cara, porque a máquina era enorme. Hoje você tira foto, hoje você imprime num celular as coisas, mas naquela época era complicado. Então, eu tive que fazer curso, eu tive que experimentar uma série de coisas, até eu falar, não, é o rádio mesmo que eu quero. Que foi quando isso? Foi quando isso, Beto? Foi nos anos 90, foi no final dos anos 90, Tá. quando eu tive a oportunidade. Eu tinha um professor de sociologia na faculdade em Santos, e ele cantava muito bem, o Claudião. E eu acompanhava o Cláudio no violão, às vezes. E numa dessas vezes, eu tenho um problema. Eu vou mostrar para vocês uma coisa, que é o seguinte. Geralmente, o músico ele toca a música no tom dele. Então, por exemplo, como eu tenho um tom grave, ficaria assim, mais ou menos. Meu coração, não sei... Seria grave. Então, mas eu não conseguia fazer o transporte de nota. Eu não conseguia fazer isso. Então, eu tocava uma música no tom que o cara gravou. Gosto muito de você, Leãozinho, caminhando sob o sol. E aí, eu comecei a desenvolver uma coisa que era uma versatilidade vocal. Tá. A versatilidade de você poder cantar em outro tom, ou num tom mais alto, entendeu? E eu vi também, Beto, desculpa cortar seu raciocínio, mas tem a ver. Você, inclusive, para fazer as imitações, eu até vi numa entrevista sua, que você pega o tom vocal pelo instrumento, Pelo violão. Né, da pessoa. Pelo violão. Por quê? Porque eu acostumei a fazer isso. Então, qual é o tom do Caetano Veloso? Todas as músicas do Caetano Veloso começam em dó. Eu adoro essa coisa da Bahia. Então, o Chico Buarque, por exemplo, que ele é um cara que ele viaja mais nas notas, mas o tom de voz dele é assim... Opa! Como é? Ele vinha sem muita conversa, sem muito explicar, e só sei que falava e cheirava, gostava de mar. Então, essa coisa foi me dando um grave e um agudo ao mesmo tempo, porque eu treinava isso, a exaustão, e isso foi me dando uma flexibilidade vocal. Numa dessas noites, tocando com o meu professor de sociologia, o Claudião, que Deus o tenha, um grande cara, eu recebi um convite de um cara: você não quer fazer um teste na rádio? Pô, vamos lá. E aí eu fui fazer um teste numa rádio chamada Rádio Anchieta de Itanhaém. Eu ia ler... E eu ia ler... Eu não sei se eu posso contar, mas eu vou contar, não tem problema, eu vou contar. Era uma rádio cidade do interior, né, gente? Itanhaém, a cidade é uma cidade pequena, mas é uma cidade maravilhosa. Eu adoro Itanhaém, tenho Itanhaém no meu coração, porque eu fiz muita coisa naquela cidade. Mas é uma cidade pequena. E aí, o que aconteceu? Tinha uma rádio só na cidade, Rádio Anchieta. E eu ia ler notícia. O cara gostou do meu trabalho, você vai ler notícia. Tá legal. Você lembra daquele programa que eu tinha para ler notícia séria? Sim. Enfim, não conseguia. Não conseguia, mas eu estava sentado na bancada com um cara chamado... Olha, eu não vou falar o nome dele.
Mas ele não conseguia falar o nome dele. O próprio nome dele é Kleider, vamos supor aqui que o nome dele é Kleider. Ele falava Kreider. Tá. Ele mesmo errava o nome. Cara, como é que eu vou ler sério um negócio desse? Oi, aqui é quem está falando é o Kreider. Não. Peraí, o seu nome é Kreider ou Kleider? É Kleider. É Kleider. Como escreve? E ele colocou G. Toda vez que ele falava o nome dele, eu não conseguia ler, não deu certo. Enfim, não deu certo essa parada da Rádio Anchieta, não deu certo. Voltei e aí fui batendo lata. Veio planos mirabolantes do governo, aquelas coisas de hiperinflação. Eu acabei quebrando a fábrica de bloco e tive que voltar para São Paulo. Ao voltar para São Paulo, eu tenho um amigo até hoje, amigo de infância, o Nidão, ele é motorista. E ele falou, puxa vida, cara, eu tenho uma amizade com o Rui Monteiro. Rui Monteiro era um cara que tinha um vozeirão, ele falava assim, São Paulo by night. Agora, aqui na Jovem Pan. Era um programa de noite de música lenta, aquelas coisas românticas e tal. E o Rui Monteiro me apresentou na Jovem Pan, eu comecei a trabalhar na Jovem Pan, só que eu não falava nada. O cara me contratou, o Tutinha me contratou, e no começo eu não falava nada, eu louco para falar na latinha, cara. Eu queria era falar na latinha. E ficava à noite com o Rui aprendendo coisas, sabe? Eu trabalhava durante o dia e à noite fazia o programa com o Rui ainda, para aprender. Bom, enfim, aí fui pegando a forma do negócio e comecei a trabalhar. Bom, enfim. Em seguida, fui para a Rádio Metropolitana. Rádio Metropolitana, eu comecei a desenvolver mais coisas, mais humor, essas coisas. A gente fazia um negócio super legal que a gente transmitia a Fórmula 1 naquela época. E a gente já fazia a Fórmula 1 com o mesmo teor do Na Geral, era só humor que eu fazia. Então, eu estava sempre nos boxes, eu estava no paddock, eu estava sabe? Então, eu já comecei. Quem está aí no paddock? Oi, gente, tudo bem? É o Pelé. E só que naquela época tinha gente que escrevia e falava, pô, pelo amor de Deus, pede para o Pelé mandar um beijo para minha mãe. Achando que era o Pelé mesmo, porque era uma coisa meio nova aquilo ali, entendeu? Apesar Entendi. Então, fez uma baita explosão de sucesso aqui. Foi muito legal. Em seguida... Beto, não, eu ia te perguntar o seguinte, que você tá... É muito legal essa história, eu queria, até para o jovem entender, o jovem que se identifica com humor, é algo que tem que ter vocação, Beto, ou ele pode buscar isso de alguma outra forma? Não, existem técnicas para você fazer isso. Por exemplo, eu conheço um cara muito esforçado que queria ser humorista de qualquer jeito. Então, ele fez um curso de teatro, ele estudou tudo o que ele pôde, e hoje ele é um médico maravilhoso, cara. Eu recomendo. O que acontece é o seguinte, eu sempre fui assim, desde criança. Eu não sei ensinar uma pessoa a falar, eu não sei dizer se é possível alguém ser humorista, porque eu não sei ser outra coisa. Eu sempre fui assim, desde moleque. Eu sempre como minha avó dizia, remedava as pessoas. Mas entendeu? O estudo é sempre importante, né, Beto? O estudo é sempre importante para absolutamente tudo. Aliás, tem uma coisa e uma característica muito interessante nisso, que tem muita gente que tem uma boa imitação, mas não tem texto. Por quê? Porque o universo de palavras dessa pessoa é muito pequeno. Então, quanto mais você ler, quanto mais você se inteirar das palavras e procurar aumentar o seu universo de palavras, isso vai ser muito mais fácil para você criar um texto em cima da hora. Não, isso é importantíssimo, ó, jovem. Tá vendo? Eu acho que essa vivência do Beto é importantíssima para você ficar antenado em algumas coisas. E o Beto, para quem não sabe, por exemplo, o Beto fez um show uns anos atrás que tinha coisa de 70 vozes. Quer dizer, um repertório gigante. De onde vem a inspiração, Beto, para você imitar alguém? Geralmente, o que acontece? Essa pessoa faz alguma coisa
que me chama a atenção, porque aquilo fica no meu ouvido o tempo inteiro buzinando. Eu me lembro do Cid Moreira uma vez, que eu cresci vendo o Cid Moreira, um cara muito sério e tal. E os caras do Fantástico fizeram uma sacanagem depois que ele aposentou, que eu fiquei louco com aquilo. Botaram o Cid Moreira numa bancada de lado assim, e ele falava assim: hoje, Mr. M, vem aí. Mas eu quero saber uma coisa, Mr. M. Você está sempre com mulheres lindas. Você é espada? Ah, bicho, aquilo me incomodou. Mas aquilo me incomodou num tanto que você não faz ideia. Como é que bota um cara sério pra caramba? Com a história que ele tem, né? No jornalismo e tal. Cara, eu fiquei muito possesso com aquilo e fiquei com aquilo na cabeça. Então, tudo eu falava, todo dia eu falava para ele: você é espada, sabe? E aí nasceu a imitação do Cid Moreira. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já gravei comerciais para o Bradesco com a voz do Cid Moreira, que todo mundo acha que é ele que faz. Olha só. Porque ele não pôde gravar uma das vezes e aí eu gravei. Mas todo mundo acha que é ele. Então, mas, Beto, o que é interessante também, e até para o jovem entender, esse dinamismo que você tem, essa diversidade, você tem várias imitações, a maioria, claro, de famosos, mas alguns que não são conhecidos do público e se tornaram conhecidos do público na sua voz. Por exemplo, a Dona Inês, o Seu Geraldo, que são personagens que frequentam na Geral quase que diariamente, e você faz o pessoal rir muito com esses personagens. Quem são eles, Beto? A Dona Inês e o Seu Geraldo, por exemplo? A Dona Inês é uma senhora que está viva ainda hoje. Ela era a copeira da Jovem Pan. Olha que legal. Ela era a copeira da Jovem Pan e ela tinha uma voz que eu achava muito legal. E todo dia eu tinha um colega de trabalho, que é um gênio do humor também, mas ele não trabalhava com humor, que era o Paulinho Alcorage, e ele ensinava uma palavra nova para ela sempre. Então, ele tinha uma frase que ele falava para ela assim: olha, Dona Inês, fala para o Beto Hora que a senhora vai levar ele nas barbas da justiça. E ela passava por mim e falava assim: eu vou levar o senhor às barbas da justiça. Eu achava aquilo o máximo, cara. Então eu resolvi homenagear. O Seu Geraldo, a construção do Seu Geraldo foi um pouco diferente. Porque eu queria homenagear o Ariano Suassuna, que é um dos maiores escritores. Aliás, eu peço a vocês que leiam O Alto da Compadecida, do Boa Ariano dica, Suassuna. Beto. Boa dica. Mas leiam, não assistam. Assistir também é legal, mas ler é muito legal, porque aí é que está o truque. Aumenta muito o seu vocabulário, porque você vai deparar com palavras muito loucas, que talvez você não saiba o significado, mas com certeza sua mãe, seu pai, seu avô, seja lá quem for do teu convívio, vai conhecer essa palavra. Isso é muito legal, porque, voltando lá, aumenta o teu universo de palavras. Bom, mas eu queria homenagear o Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna, se você for lembrar o Ariano Suassuna, ele lembra de uma entrevista em Jô Soares, que ele falava: Jô Soares, eu escrevi o Alta Compadecida e pensava em você para fazer tal coisa. Então, aquilo, eu queria homenagear o Ariano Suassuna. Cheguei a fazer algumas vezes no programa o Ariano Suassuna. Só que pintou uma situação que eu tive que mentir. Porque eu não lembrava qual era a cidade que o Ariano Suassuna nasceu, e o Vampeta tinha acabado de dar a pirueta. Quando ganhou a Copa, né? Quando ganhou a Copa. O Lélio perguntou qual era a minha cidade natal, eu não tive dúvida. Eu falei Nazaré da Farinha, que é a cidade do Vampeta. Olha que mistura que eu fiz. Entendi. Então, eu criei o Seu Geraldo, que foi uma mutação do Ariano Suassuna. Seu Geraldo é tio de Vampeta de Marcos. E Vampeta, meu filho, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vampeta era uma criança tão feia, mas tão feia, que, olha, ele aprendeu a andar com 2 anos de idade,
tão feio que era, que ninguém queria pegar no colo, meu filho, sabe? Eu usava essa criança para dedetizar as casas, sabe, meu filho? Eu cobria o bichinho com plástico, chegava nas casas e tirava o plástico. Mas não ficava uma joaninha dentro da casa, meu filho, sabe? Aí, pronto, nasceu o seu Geraldo. Que legal, que legal. E é legal que o Beto, na verdade, ele faz, como eu disse, muitas personalidades. Quantas vozes diferentes, ô Beto, no seu repertório? Você tem ideia? Nunca contei, nunca contei. Eu vou te explicar uma coisa aqui, por que eu nunca contei. Existe uma coisa que não combina com o humor, que é a vaidade. Todo humorista vaidoso teve um final de carreira triste. Como eu conheci e sempre admirei muito o Golias, o Ronald Golias. Sim, sim. E o Golias era o cara, além de ser mimimista, só para você ter uma base, o apartamento do Golias tinha um colchão, um fogão, uma geladeira e uma cadeira para ele sentar. Se você chegasse na casa do Golias, você não ia sentar. Só tinha cadeira para ele. E ele sempre foi um cara totalmente ao contrário da vaidade. Então, eu nunca procurei contar exatamente para não entrar nessa de vaidade. Tá. Vamos fazer um livro dos recordes. Não, então, claro, eu claro. Eu nunca entrei nessa. Mas é por uma coisa pessoal. Mas, assim, eu quero crer que são mais de 400 vozes. Nossa, olha que coisa. Então, eu queria fazer uma brincadeira rápida aqui com algumas. Como é que seria o conselho, o Beto, de algumas dessas personalidades para estimular o jovem a estudar e seguir na carreira profissional? Como é que seria o Pelé falando para esse jovem? Sem chorar, hein? Olha, você falou, eu não aguentei, pô. Olha, quando eu dei o murro para cima, que eu fiz o 1000º gol, eu disse, vamos cuidar das crianças. Vocês eram crianças nessa época, entende? E eu digo para vocês, estudem, façam o melhor, não desistam nunca de estudar, porque o estudo leva a gente ao máximo. E eu tenho certeza que aí, nessa plateia, todos vocês são o máximo, entenda? Vanderlei Luxemburgo, tem que ter um projeto de estudo, Vanderlei? Eu não tenho dúvida disso. Primeiro que é o seguinte, você não pode fazer alguma coisa, uma capacitação, sem você ter a base, o alicerce. Isso é a coisa mais importante, o alicerce desse projeto. Então, você tem que fazer. E para fazer um bom alicerce, você tem que estudar. Então, não desista nunca. Você não pode parar de estudar para você obter um sucesso razoável como o meu. Como seria o Cid Moreira? Você fez um pouquinho, mas o Cid Moreira dando um conselho, Beto. Amigos que estão me ouvindo e assistindo nesse momento, se vocês não estudarem, ó como vocês vão ficar. Estudem, então. Vocês são fantásticos. Para fechar, Beto, de imitação, que eu não quero aqui também ficar te alugando, mas tem um que você faz. A molecada, ele é de uma velha guarda aí, mas o trejeito que você faz é um ator super famoso, consagrado, Francisco Coco, dando um conselho. Primeiro, eu quero aqui agradecer a cada um de vocês e lógico, o meu abraço na boca de cada um de vocês. É isso. E dizer, o futuro é nós que trilhamos. A picada nós temos que abrir com facão. E nós construímos o nosso futuro. É isso. Adorei isso. Põe na próxima novela isso, por favor. Sensacional. Beto, quais são as maiores dificuldades nesse meio humorístico, Beto? É você se posicionar. É você encontrar alguém que fale, eu vou te ajudar, te dar a mão, porque é muito difícil. Eu passei por isso. Você bater na porta com a sua pastinha debaixo do braço, bater na porta de uma rádio e falar, oi, eu sou humorista, o cara já começa a rir. Já é um sinal de que você é humorista mesmo, né? Então, assim, é muito complicado. Você tem um caminho a percorrer que às vezes não é tão fácil. Mas existe uma coisa na vida
que eu aprendi nesse... Eu comecei a trabalhar muito cedo, como eu disse, com 14 anos de idade. E eu aprendi uma coisa no decorrer dessa vida que eu posso falar para vocês com a maior satisfação do mundo. Desistir e continuar é o mesmo preço, mas o desistir você consegue fazer mais rápido. Você consegue vender o desistir mais rápido. Então, o desistir é o caminho mais rápido. E vencer é para poucos. Por isso que só chega um espermatozoide lá. Vencer é para poucos. E eu não nasci para perder. E eu tenho certeza que aí, olhando nos olhos de cada um de vocês, eu tenho certeza que a maioria de vocês são de vencedores e não gostam de perder. Por isso eu digo, o caminho pode até ser torto, errado, mas é isso que vai fazer a tua história, é isso que vai construir a tua história. Porque se você amanhã estiver empregado e fizer um trabalho desse, você não tem história para contar. E o grande barato da nossa vida é a gente construir uma carreira, mas uma história também. Legal, legal. Muito legal o que você falou. É uma pena que o tempo é nosso inimigo. A gente está aqui prestes a encerrar. Não, eu não aceito desligar, tá? É só isso. Eu queria, Beto, que você deixasse algumas dicas para o nosso jovem que nos acompanha, aquele que se identifica com o humorismo, que gosta disso. Que dica que você pode deixar para ele, Beto? Legal. Eu desenvolvi essa técnica, não sei se vai funcionar para todo mundo, mas é o seguinte, o que acontece? Eu procuro, como eu disse lá atrás, quando você estava falando, eu procuro no violão, mesmo sem saber tocar violão, você tem que aprender a fazer o seguinte, ó, isso aqui, ó. Isso aqui você tem que imitar o tom de voz. Chama solfejo isso na música. É a partir daí que você pega o tom de voz do cara. Então, por exemplo, quando você grava no seu gravadorzinho a voz do cara, você vai buscar aqui, ó, a voz dele. A partir do momento que você encontrou a voz dele, é aqui que você tem que trabalhar. Eu, por exemplo, para fazer o Zé Silvério, que é o maior narrador de futebol do mundo, eu fui atrás deste tom de voz. Obrigado, amigos do Brasil e do mundo. Aqui, Rádio Kiss FM, 92,5 e agora com você, junto no programa nacional para falar do futebol. Muito obrigado a todos vocês pela sintonia e pelo carinho, obviamente. Olha, muito genial. Então, você vê que o tom de voz ele é mais alto. Então, aonde eu vou buscar o tom de voz? No violão, mesmo sem saber tocar violão. Então, a minha dica é essa, para você que quer ser humorista, para você que quer ser imitador. O humor é uma coisa que você tem que adaptar a piada ao seu gesto. Então, você vai contar uma piada, você tem que gesticular, você tem que acreditar no que você está contando, como se aquilo tivesse acontecido com você. Essa é uma outra dica para quem gosta de humor. E uma coisa que é muito, muito importante, eu vou repetir incansavelmente essa frase, que eu falo isso para as minhas filhas e vou falar para vocês com o maior carinho do mundo. Leiam tudo o que vocês puderem. Leia saco de leite, receita. Leiam. Quanto mais vocês lerem, mais vocês vão aumentar o seu universo de palavras. E isso vai ajudar eu vou contar um caso rapidinho. Eu sei que não tenho mais tempo, mas eu vou contar um caso rapidinho. Quando eu estava ensaiando para fazer o Zé Silvério, e fiz o Zé Silvério pela primeira vez, eu encontrei com o Zé Silvério. Eu sabia que ele não gostava de imitação. Ele não gostava que imitasse ele. Quando eu encontrei com ele no corredor, eu tinha já um sentimento de que alguma coisa ia dar errado. Ele chegou perto de mim e falou assim, eu posso conversar com você um minutinho? Falei, pode, Zé. Olha, imitar, muita gente imita, sabe? Muita gente me imita. Mas eu nunca vi alguém imitar o que eu penso.
parabéns, cara. Me dá um abraço aqui. Por quê? Porque, além de prestar atenção no que ele fala e no que ele faz, eu tenho um universo de palavras parecido com a dele, ou que se encaixa no universo dele. Então, isso é muito importante. Que legal. E você que legal. receber isso do cara... Outro elogio que eu recebi, que foi no Globo Esporte, ele estava dando entrevista no Globo Esporte, e saiu isso no Globo Esporte. O Muricy estava sendo convidado para ser técnico da seleção brasileira e alguém perguntou para ele assim: ô Muricy, se você for técnico da seleção brasileira, você vai tratar o pessoal do jornalismo da mesma forma que você trata? Ele falou: não, eu vou chamar o Beto Hora para fazer isso, meu. Que legal, é um reconhecimento sensacional do trabalho, e você realmente tem um mérito, assim, Beto, muito próprio. Você é um cara que cativa as pessoas gostam de você. Mas eu queria aqui, infelizmente, a gente não tem mais tempo. Pode a gente falar isso pro pessoal? Peraí, desculpa. Só repete essa frase, que eu sou uma pessoa cativante. Grava isso para eu mandar para o pessoal do banco. Está gravado. Não é só seu, não. Enche o saco de todo mundo, esses aí. Mas, Beto, muito, muito bacana, muito proveitoso o nosso bate-papo. Certamente servirá de inspiração para os nossos jovens. Muitíssimo obrigado, Beto. Eu tenho 2 agradecimentos a fazer. O primeiro agradecimento a uma professora de português que eu tive, e ela está viva, eu tenho ainda, chamada Dona Maria Aparecida Garé. Ela era minha professora de português, ela me deu um livro chamado Novíssima Gramática, de Domingos Pascoal Segali. Eu mudei agora, eu não vou achar esse livro agora, mas eu tenho esse livro até hoje. Eu não vou achar agora, mas eu tenho esse livro até hoje. Esse é um agradecimento, por ela ter despertado em mim o interesse em ler absolutamente tudo e qualquer coisa que eu possa ver. É claro que depois de velho você fica mais preguiçoso, tal. Faz tempo que eu não leio, inclusive, né? Mas eu preciso voltar. Isso é por falta de tempo mesmo. Mas para você, vai o meu segundo agradecimento a essa equipe maravilhosa que me recebeu, e dizer o seguinte: quando a gente dá a oportunidade para as pessoas conhecerem o nosso trabalho a fundo, a gente está abrindo um leque gigante para, quem sabe, daqui a alguns anos, a gente não está assistindo esses jovens aí despontando e aparecendo em grandes programas de humor. Então, isso é que é gratificante. Então, para você que quer seguir essa carreira, boa sorte, sucesso, e não esquece o que eu falei. Sensacional, sensacional. Tá vendo aí, jovem? Que bacana. Então é isso aí, fique ligado, se inscreva em nosso canal no YouTube e em nossas redes sociais. Tem muita coisa boa rolando. Eu posso terminar com uma música? Pode, vamos lá. Uma poesia para vocês. Eu sou um velho pombo da Praça da Sé. Conheço cada vitral lá da catedral. Já comi na mão de arcebispo e cardeal. Já fugi na mão de vagabundo e marginal. Hoje eu sou um velho pombo aposentado e lelé, voando e cagando e andando nos bancos da Praça da Sé. Então é isso aí. Agora é ponto final no Exprofissa.